Olá, pessoal! Hoje nós vamos para a aula essencial para aqueles que querem iniciar os estudos na área da química, pois essa aula aqui vai ensinar conceitos muito básicos sobre o que é elemento, substância e o que é uma mistura, tá? Então, vamos lá? Bom, vamos falar então primeiro, de estrutura da matéria. Como todo mundo já deve ter lido essa frase em algum lugar, matéria é tudo aquilo, que tem massa e ocupa lugar no espaço. E a gente já sabe que não existe vida nem manutenção da vida sem essa matéria. E do que é formada, essa matéria? A matéria ela é formada por moléculas que, por sua vez, são formadas por partículas minúsculas chamadas de átomos. Vamos pensar então um pouquinho aqui, vamos colocar numa ordem aqui crescente de tamanho, Quem que são menores aqui, os átomos ou as moléculas? Vamos ler de novo a frase. A matéria é formada por moléculas que, por sua vez, são formadas por partículas minúsculas chamadas de átomos. Então, os átomos, eles são menores que as moléculas. Eu tenho os átomos, aí eu tenho a junção desses átomos para poder formar as moléculas. E o que é o elemento químico, Quando a gente pega uma tabela periódica, por exemplo, lá em cima, o cabeçalho dela é tabela periódica dos elementos químicos. Então, na tabela periódica, eu tenho ali quais são todos os elementos químicos que existem. E o elemento químico seria, então, um conjunto de átomos iguais, do mesmo tipo. Tá? A nossa tabela atual, ela possui 118 elementos químicos. Muitos poucos átomos se encontram sozinhos na natureza. Ah, mas existem? Sim, existem. Um exemplo clássico são os gases nobres. Os gases nobres, então, por exemplo, quando você fala do gás hélio, você pega, então, por exemplo, algum frasco, algum lugar que tenha esse gás hélio, e se você conseguisse olhar lá dentro, bem minuciosamente, você veria que os átomos de hélio, eles não precisam se ligar para poder existir como a substância gás hélio, tá? Mas são poucos, A maioria dos átomos, eles estão ligados, formando justamente, então, as moléculas ou aglomerados iônicos, no caso aí de compostos iônicos. Então, aqui só para ilustrar, eu tenho aqui embaixo, se você estiver falando, então, eu tenho um átomo de ferro e o elemento químico ferro seria, então, o conjunto de átomos iguais. E na linguagem dos químicos, os elementos químicos são representados por símbolos, Ainda bem, porque já pensou se você tivesse que, por exemplo, na tabela periódica, escrever todos os nomes dos elementos, Ou mesmo quando você está estudando química aí, já pensou no seu caderno toda vez ter que escrever o nome, dos elementos? Então, para facilitar a nossa vida, os elementos são representados por símbolos. Muitas vezes esses símbolos, eles lembram muito rapidamente qual é o elemento químico a que eu estou me referindo. Então, por exemplo, Fe é o ferro, Ca é o cálcio. Mas, às vezes, a gente pensa que não tem nada a ver com o elemento. Por exemplo, a prata, o símbolo da prata é Ag. Tá, mas por que então tem isso, Porque alguns elementos químicos, o nome, o símbolo, ele não está baseado no nome em português, mas sim no nome em latim, tá? Então, prata em latim se diz argentum, e deste nome, então, que derivou o símbolo, tá? Oxigênio, O. Existem regras, tá, para que esses elementos químicos sejam escritos, não posso escrever de qualquer maneira. A regra é, se você tiver uma letra só, por exemplo, no caso do oxigênio, você vai escrever essa letra maiúscula. Caso haja duas letras ou mais, por exemplo, no caso de ferro, cálcio,
e até um tempo atrás aí nós tínhamos os últimos elementos da tabela com 3 letras, né, porque ainda não tinham sido colocados os nomes oficiais. A primeira letra você escreve em maiúscula e as outras letras você escreve minúscula, tá bom? Bom, então agora vamos um passo para frente, moléculas, né? O que a gente já viu é que eu tenho os átomos eles vão se ligar para poder formar então as moléculas. Então a molécula seria um grupo de átomos. As moléculas podem ser formadas por átomos iguais ou diferentes. Eu tenho 2 exemplos aqui, né? Então, eu tenho um exemplo aqui de 2 átomos de hidrogênio, nesse caso são 2 átomos iguais, e quando eles se ligam, eles formam o gás hidrogênio. Um outro exemplo aqui embaixo, aqui já tem 3 átomos que irão se ligar, né? 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, eles vão se ligar e formar essa molécula super famosa, H2O, que é a água. Para os mais atentos, não sei se vocês repararam que a esfera que eu usei aqui para representar o hidrogênio, ela é menor do que a esfera que eu usei para representar o oxigênio. Então, isso é porque é um fato, né? Na verdade, os átomos, eles não são todos do mesmo tamanho, os átomos possuem tamanhos diferentes. O hidrogênio, ele é o menor átomo, o menor da tabela periódica, né? Já o oxigênio, ele já é um pouquinho maior. Em outras aulas, nós iremos aprender o porquê disso. E as moléculas, elas são representadas por fórmulas, né? De novo, ainda bem, porque já pensou se toda vez no seu caderno, se você quisesse, por exemplo, escrever a molécula de água, você tivesse que toda hora desenhar aí os 3 esferinhas e tal, né? Então, as fórmulas estão aí para facilitar a nossa vida. A fórmula, ela é o retrato da molécula. E ela fornece aspectos tanto qualitativos como quantitativos dessa substância. Por exemplo, então eu tenho aqui a água, que nós tínhamos acabado de ver, a fórmula molecular dela é H2O. Qualitativo, eu sei que tem hidrogênio e tem oxigênio nessa fórmula. Tá? Agora, o aspecto quantitativo, né, com relação à quantidade de átomos que tem, eu vou utilizar este índice que está aqui. Né? Então, por exemplo, vamos lá. Este índice mostra que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Sendo que quando tiver 1, eu não preciso escrever o número 1. Basta deixar assim. Tá? Uma observação, esse número aqui, esse índice, ele deve sim ser escrito pequeno, tá? Você não pode escrever ele grande, é uma regra aí para você poder escrever uma fórmula molecular, tá? E se você, obviamente, muda esses índices aqui, você está mudando a substância. Então, por exemplo, se eu colocasse um 2 aqui na frente do oxigênio, eu estaria falando aí do peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, né? Então seria já uma outra substância, tá bom? Então não posso fazer alterações aqui deste número. Vamos agora falar um pouquinho sobre sistemas materiais, tá? Então aqui eu vou dividir primeiro em substância pura e mistura. Dentro de substância pura, vamos dividir mais uma vez em substância pura simples, substância pura composta. Já dentro de mistura, eu vou dividir em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. E agora nós vamos aprender um pouco mais sobre cada um dessas 4 aqui. Vamos começar primeiro aqui com substância pura simples e substância pura composta. Então, primeiro, né, o que seria aí a definição de substância? Substância é um material formado por moléculas quimicamente iguais. Por exemplo, então eu tenho aqui um copo com água. Se você pudesse olhar de novo aqui, bem lá dentro,
a gente veria que só tem aí moléculas de água. Todas as moléculas são iguais. Agora, dentro de substância pura, eu vou dividir isso em substância pura simples e substância pura composta. A substância pura simples é constituída de uma molécula formada por átomos do mesmo elemento químico, ou seja, o mesmo tipo de átomo. Já a substância pura composta é constituída por uma molécula formada por mais de um elemento químico, né? Então, aqui você precisa lembrar qual é o conceito de elemento químico para poder entender. Eu vou colocar aqui uma representação de cada uma para facilitar o nosso entendimento. Por exemplo, esse quadro ele está mostrando exemplos de substância pura simples. Eu tenho aqui 3 exemplos: o gás hidrogênio, o gás oxigênio e o gás ozônio. Olhem então as fórmulas deles, né? Esse daqui, por exemplo, o gás hidrogênio, só tem o elemento químico hidrogênio. Já o gás oxigênio tem somente o elemento químico oxigênio. A mesma coisa aqui do gás ozônio. O que diferencia o gás oxigênio do gás ozônio, aí já é a parte quantitativa, é a quantidade, né? O gás oxigênio usa 2 átomos e o gás ozônio usa 3 átomos. Então, esses aqui são exemplos de substância pura simples, onde a molécula é formada por somente um elemento químico. Agora, já a substância pura composta, deem uma olhada nessas 3 aqui. Água, a fórmula, que vocês já conhecem. Esse daqui é o cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha. E essa fórmula aqui, mais complicadinha, é a fórmula do açúcar. E aqui tem as representações. Então, vamos lá. Água. Quais são os 2 elementos químicos que formam essa substância aqui, né? É o oxigênio e o hidrogênio. Já o sal de cozinha é o Na, que é o sódio, e o Cl, que é o cloro. Você pode perguntar para mim, nossa, mas eu tenho dificuldade, como é que eu faria para saber quantos elementos químicos eu tenho aqui? Lembra da regrinha que eu ensinei para vocês de como escrever o elemento químico? É só você aplicar ela aqui. Então, por exemplo, aqui, né? Comecei com uma letra maiúscula que é o N. Opa, eu sei então que começou um elemento químico aqui. Aí a próxima letra é minúscula, tem um elemento químico. Aí a próxima letra é maiúscula. Então, opa, já sei que aqui vai começar um outro elemento químico. Aqui é minúsculo, eu sei que então acabou esse elemento químico aqui. Então, aqui eu tenho 2 elementos químicos. E o açúcar, aqui eu tenho 3 elementos químicos. Eu tenho o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Certo? Então, aqui, novamente, a representação de 3 substâncias puras compostas, que são formadas por moléculas que contenham mais de um elemento químico. Agora vamos para as classes das misturas. Dentro de mistura, eu tenho as misturas que são homogêneas e as misturas que são heterogêneas. Primeiro, o que é uma mistura? A mistura é um material formado por, no mínimo, 2 ou mais substâncias, sendo que cada uma dessas é denominada, né, um componente. Vocês viram aqui o vídeo que aconteceu, então eu tinha água e eu joguei aí um corante, alguma coisa, e você vê que ela começou esse processo aí da mistura das 2 substâncias. A diferença da mistura homogênea para a mistura heterogênea é que a mistura homogênea, ela tem uma única fase. Quando você mistura as 2 substâncias, você não consegue enxergar essas 2 substâncias, ela é uma mistura homogênea. Já na mistura heterogênea, você enxerga aí pelo menos 2 fases, mas pode ter mais. Aqui, né? Mais um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, então, já aqui no meu becker da esquerda, eu tenho água com açúcar dissolvido, né? Numa certa quantidade, obviamente, que a gente sabe aí que não vai sobrar açúcar.
Se você coloca nessa quantidade que você consegue misturar, e quando você visualiza, você vê que é uma coisa só, contínua, uma única fase. E isso é uma mistura homogênea. Já deste lado aqui, eu tenho água e óleo. E a gente sabe que água e óleo não se misturam. E quando você vê, né, você consegue enxergar onde está o óleo, onde está a água, caracterizando, então, uma mistura heterogênea. Só uma observação, né? Você pode observar aqui que para representar o óleo, eu coloquei X para o carbono e Y para o hidrogênio. Por quê? Né? O óleo, ele é uma molécula que a gente chama de hidrocarboneto, formada basicamente de carbono e hidrogênio. E os óleos, eles têm tamanhos variados dessa quantidade de carbono e de hidrogênio. Então, pode variar esses números. Por isso aqui que eu coloquei X e Y, tá? Vamos lá, então, resumão aqui de tudo que nós vimos. Se você tiver, então, vamos analisar os sistemas. Eu peguei algum objeto aí de observação e eu vou querer classificar ele como um sistema homogêneo ou um sistema heterogêneo. Por exemplo, então, se eu tenho só água pura, eu vou ter um sistema homogêneo, porque aqui dentro eu tenho só uma substância pura. Se eu pego agora um álcool hidratado, ou seja, um álcool que está misturado com água, isso é uma mistura, mas como eu só enxergo uma fase, também é um sistema homogêneo. Agora aqui, olha só que interessante, se você tem gelo e água no mesmo sistema, isso daqui, apesar de ser, né, obviamente aqui é só uma substância pura, mas isso é um sistema heterogêneo. Ou seja, substâncias puras que são representadas em estados físicos diferentes, elas formarão aí um sistema heterogêneo. E por último aqui água e óleo, que nós já discutimos, é uma mistura, mas como nós conseguimos enxergar as duas fases, é um sistema heterogêneo. Mudança de estado físico, para a gente avançar agora aqui para uma outra etapa da aula. Vamos relembrar, né? Aqui nós temos, peguei exemplo aqui da água, a água no seu estado sólido, a água no seu estado líquido, a água no seu estado aqui gasoso. Nós temos as passagens, né? As passagens daqui da parte de cima, elas vão acontecer sempre com um aumento de temperatura. Quais são essas passagens? Então, nós temos aqui do sólido para o líquido, isso daqui se chama fusão, e ela acontece na temperatura que a gente chama de ponto de fusão. Do líquido para o gasoso, né, é o processo da vaporização, e acontece a uma temperatura específica que nós chamamos de temperatura de ebulição. Tá? Aqui agora os processos de baixo, perdão, esqueci de comentar aqui da sublimação, que é quando acontece do sólido direto para o vapor, né? O gás aqui. Como exemplo, nós temos o gelo seco, tá? O gelo seco, CO2, que é CO2, ele faz esse processo aqui. Já agora, os processos aqui embaixo, eles acontecem com uma redução de temperatura, certo? Então, se eu tenho o vapor e eu quero liquefazer isso, eu tenho que resfriar. Isso vai acontecer a uma temperatura chamada ponto de liquefação. Do líquido para o sólido, quando eu quero então aí preparar o meu gelo, eu tenho que colocar, obviamente, essa água dentro do congelador, né? Porque aí a redução de temperatura vai fazer esse processo acontecer a uma temperatura específica também, que se chama temperatura de solidificação, tá? Esse processo aqui do gás direto para o sólido, a gente também pode chamar aí de sublimação. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma curva de aquecimento da água, para a gente poder estudar um pouco esse processo, como é que ele acontece, tá? Seguinte, então vamos imaginar que você pegou então o seu gelo, o gelo está no congelador a uma temperatura abaixo de 0, e você tem o gelo na forma sólida.
Vamos estudar, então, qual é o processo que vai acontecer com ele até ele chegar aqui no gasoso, né? Então, ele tem que passar pela fase líquida até chegar aqui na fase gasosa. Como nós vimos, esse processo ele precisa de aquecimento. Por isso que aqui nesse eixo nós estamos colocando a temperatura em graus Celsius. E aqui nesse outro eixo nós temos o tempo. Quando você, então, tira o gelo do congelador e coloca ele, por exemplo, aí em cima, né, apoia ele em algum local, a temperatura começa a subir, né? Agora, uma pergunta, por que que isso sobe com essa reta aqui, ela tem essa angulação e ela não vai totalmente aqui reto, né? Porque isso, obviamente, requer um certo tempo. A gente não tira o gelo do congelador e, obviamente, num piscar de olhos, ele vai derreter, né? Bom, aí quando que vai começar o processo, então, aí do gelo a derreter? Quando ele atingir zero, né? A temperatura aqui de 0 graus Celsius. Por quê? Porque zero é exatamente o ponto de fusão para a água, certo? Aí, quando deu zero aqui, o que que acontece? A temperatura ela vai se estabilizar. Aí o gelo começa a derreter. Nesse tempo aqui, vai demorar um certo tempo, obviamente, para que esse processo aconteça. E durante este tempo, irá coexistir. O que é coexistir? Existir, então, ao mesmo tempo, as fases sólidas e líquidas. Certo? Bom, aí quando eu chego aqui neste ponto, todo o meu gelo já derreteu, eu não tenho mais a fase sólida, só tenho a fase líquida. Agora, vamos lá, vamos supor que eu comecei a aquecer essa água líquida. Novamente, isso daqui tem uma angulação, né? Ela não sobe aqui totalmente reto, porque, de novo, leva um certo tempo para que esse processo aconteça. Quando que a água vai começar, então, a evaporar, né? Entrar em ebulição aí? No caso da água, é 100 graus Celsius. Por quê? Porque justamente esse 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água. Neste ponto, então, começa o processo aqui, a água vai começando a evaporar, né? Vai passando para o estado gasoso e, de novo, tem um platô aqui. Neste platô, a temperatura se estabiliza e coexistem as formas líquidas e gasosas. Neste outro ponto aqui, então, acabou o meu processo de passagem, né, de estado. Não tenho mais a água na forma líquida, aí eu só vou ter a água na forma gasosa, tá? Ou seja, isso daqui é um gráfico que mostra o aquecimento de uma substância pura, no caso aqui, a água, e aí eu estou mostrando para vocês que nos dois pontos específicos, que é 0, que é o ponto de fusão, e 100, que é o ponto de ebulição, nesses dois aqui, a temperatura vai se estabilizar para que haja a passagem de um estado físico para outro. A curva agora aqui, então, de resfriamento, ela tem a mesma carinha, né? Digamos assim, ela tem os dois platôs, tá? Só que agora, obviamente, em vez da curva ser ascendente, ela está descendo aqui, porque é um resfriamento. E aqui é só um pensamento contrário. Eu começo na fase gasosa, aí eu vou começar a resfriar isso porque eu quero liquefazer. Uma coisa aqui que poucos sabem é que o ponto de liquefação para a água também é 100 graus Celsius, né? Então, 100 graus Celsius, aqui vai começar a acontecer a liquefação. Coexistem nessa etapa líquido e gasoso. Quando chega neste ponto, aí não tenho mais o gás, só tenho um líquido. Vou começar a resfriar isso novamente. E aqui, de novo, qual é o ponto de solidificação? É 0, tá? 0 também. E eu começo a 0 graus Celsius a solidificar. Durante esse processo coexistem as formas sólidas e líquidas, até que eu chego num ponto onde eu não tenho mais o líquido e eu só tenho a parte sólida, né? Então, assim, os pontos, por exemplo, aqui para a água, né, 0 e 100,
Eles são tanto o ponto de fusão e ebulição, quando eu estiver aquecendo o meu sistema, então eles vão acontecer isso. Mas se eu estiver resfriando o meu sistema, os processos que irão acontecer serão liquefação a 100 graus Celsius e solidificação a 0 graus Celsius. Se nós estivéssemos estudando uma curva de aquecimento ou resfriamento de uma outra substância pura, nós teríamos outros pontos aqui de solidificação, ebulição, liquefação e solidificação. Agora, vamos estudar aqui uma curva de aquecimento de uma mistura, seja lá qual for, tá? Esse aqui é um gráfico geral aqui, uma curva geral para uma mistura. O que a gente percebe nesse daqui, quando eu comparo com uma substância pura, é que quando chega às transições aqui de estado, perdão, quando chega então aqui as transições, né, para passar do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, eu já não tenho mais aquele platô que eu tinha na substância pura. Então, aqui a temperatura ela não vai se estabilizar, tá? Obviamente porque você tem aí duas substâncias lá dentro, né? Uma mistura. Então, a força que você tem que aplicar para poder separar essas moléculas e elas passarem de um estado para o outro, são diferentes. Então, eu não consigo ter esse platô. Curvas aqui de misturas comuns, né? Tanto que se eu estou falando tanto do aquecimento quanto do resfriamento, a gente observa que nas passagens eu não tenho uma estabilização da temperatura. E dentro de misturas, agora para finalizar, nós vamos falar de duas misturas muito específicas, que são as misturas eutéticas e as eutrópicas. Tá? Eu vou falar bem por cima, porque obviamente esse assunto ele requer um estudo bem vasto. Primeiro eu vou falar da mistura eutética. A mistura eutética, ela é uma mistura entre sólidos, né? E aí, o que acontece? Você mistura, por exemplo, e aí um detalhe, você tem que fazer essas misturas exatamente nessas proporções aqui que eu mostro. Eu peguei 3 exemplos aqui para você poder entender. Por exemplo, se eu misturo chumbo 38% e estanho 62%, eu vou ter uma mistura eutética. Tá, e o que tem a mistura eutética de interessante? A temperatura de fusão de uma mistura eutética, ela permanece constante, como se fosse de uma substância pura, né? Então, por exemplo, o chumbo e o estanho, nessas proporções que eu acabei de falar para vocês, eu sei que ela vai fundir a 183 graus Celsius. Eu consigo ter esse controle. Outros exemplos, se você mistura então chumbo e antimônio, nessas duas porcentagens que são colocadas aqui, eu sei que vai formar um eutético de ponto de fusão de 246 graus Celsius, certo? Bom, aí agora então vamos aqui para um exemplo, né, de mistura eutética, como é que então que ficaria? Eu começo aqui no estado sólido, né, e quando você chega aqui na fusão, você sabe que ela vai estabilizar aqui essa temperatura, né? E sendo aqui, obviamente, essa temperatura aqui vai depender de qual é a mistura eutética que você está falando, certo? Aqui só mais alguns outros exemplos de misturas eutéticas. Se nós estivermos falando de aquecimento, o que vai ser estável aqui, o que vai se estabilizar é o ponto de fusão. Agora, obviamente, se você estiver falando de um resfriamento, nós já discutimos isso, o ponto aqui em questão é o ponto de solidificação. Bom, mistura azeotrópica, para a gente terminar aqui. Já é uma mistura entre líquidos. Agora, o que vai se manter constante aqui é a temperatura de ebulição. Novamente, para ter uma mistura azeotrópica, eu tenho que misturar os líquidos nas proporções que estão sendo, por exemplo, mostradas aqui, né? Tenho 3 exemplos aqui de misturas azeotrópicas. Acetona a 86,5%. Quando eu misturo com metanol em 13,5%, eu vou ter uma mistura azeotrópica
e eu sei que o ponto de ebulição dessa mistura será 56 graus Celsius. Tá? Mais um exemplo aqui, álcool etílico e clorofórmio, nas proporções de 7 para 93, né? Eu sei que a mistura azeotrópica aí, ela vai ter um ponto de ebulição de 60 graus Celsius. Exemplo, então, aqui, como que ficaria já, né? A curva geral seria aqui, mostrando que já a estabilidade aqui da temperatura vai acontecer na temperatura, no ponto aqui de ebulição. Novamente, só para lembrar, essa temperatura aqui, qual será? Depende da mistura azeotrópica que você está falando. Umas curvas aqui, gerais. Se você, então, estiver falando do aquecimento, o que vai ser estabilizado é o ponto de ebulição. Mas se você estiver falando de um resfriamento, nós estamos falando, então, do ponto de liquefação. Certo? Bom, gente, então, chegamos ao final da aula. Chegou a hora aí de você fazer uma autoavaliação, né? Um self-assessment. Faça, então, uma revisão dos termos que você acabou de aprender. Caso você não tenha entendido algum tópico, você pode voltar a assistir o vídeo, né, novamente, ou você procurar um bom livro para estudar, porque essa, com certeza, é uma fonte aí que vai te trazer muito mais conhecimento, muito mais além do que os vídeos propriamente ditos, né? E uma dica aí para você estudar é você fazer um mapa conceitual, porque isso ajuda você a internalizar aí esse conhecimento e associar ele a conhecimentos prévios que você já possui. E, para terminar, eu deixo aqui algumas referências bibliográficas, certo? É isso, muito obrigada!